Sejam todos muito bem-vindos ao episódio 83. Como é que você está, Francisco Menezes? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes do Supremo Cast. Bruno, toda vez que as palavras Polícia Civil do Rio de Janeiro são proferidas em círculos de conversa nos quais convivo, paixões e medos são levantados em igual medida. Hoje podemos desmistificar o significado deste termo. Excelente, amigo. Carlos, como é que você está, Carolzinha? Ei, Bruno, ei, Chiquinho, eu tô bem, espero que vocês também estejam super bem, os nossos ouvintes também. E ser delegado ou delegada de polícia é um dos grandes sonhos de muitos concurseiros pelo Brasil, né? Estudam incansavelmente em busca de atingir esse objetivo e sonham todos os dias com novos editais. Mas, para além de se envolver com inúmeros livros, cadernos, revisões e aulas, os estudantes têm outras tantas curiosidades envolvendo a vida profissional que pretendem seguir, né? Como é ser delegado efetivamente? Quais são os maiores desafios da profissão? Será que tenho mesmo vocação para a carreira? Será que devo prestar concursos, por exemplo, em outros estados? Como conciliar a vida profissional com a vida pessoal? Como é ser mulher na polícia? Esse também é um outro ponto bem questionado aí. Essas e tantas outras perguntas são bastante frequentes e, junto delas, uma outra tem protagonizado, digamos assim, este universo dos concursos públicos. Quando é que sai o próximo edital da Polícia Civil do Rio de Janeiro, hein? O que esperar deste próximo concurso? E para nos responder tudo isso e ainda falar um pouco das expectativas para o próximo certame da PSERG, que já tem examinadores definidos, banca contratada para a carreira de delegado, o Supremo Cast recebe, neste episódio de número 83, uma professora nossa que é sensacional e passa a palavra para o Bruno para apresentá-la para todos vocês. Perfeito, hoje vamos receber, depois de muito tempo, né? A gente estava um tempo sem receber professores da casa, demos aí uma abertura para pessoas de fora do Supremo, e é muito legal a gente voltar a receber professores do Supremo aqui no nosso podcast. Então eu convido ela, nossa grande amiga, professora de Constitucional da Casa, delegada de Polícia Civil no Rio, minha ex-aluna, Tayane Moraes. Seja bem-vinda, Thay. Como é que você está, minha amiga? Tudo jóia? Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Com vocês aqui, melhor ainda. Obrigada. É uma honra te ter aqui, viu, Thay? É uma honra te ter aqui no cast e uma honra também te ter no time. Eu acompanhei toda a sua trajetória, tenho muito orgulho de tudo que você vem construindo ao longo dos anos, e é muito legal para a gente quando a gente vê pessoas que a gente conheceu lá na fase de concurseiro, brilhando como concursada, dando aula. Eu acho isso sensacional quando a gente tem a possibilidade de acompanhar essa trajetória, e a sua está cada vez mais brilhante. Eu tenho muito orgulho de você, viu, Thay? Obrigado por ter vindo aqui no cast. Obrigada, Bruno, pelas palavras tão gentis. E, assim, a gente sempre na vida, né, tem que ter bons professores. Você faz parte desse time, porque muito além de professor jurídico, né, de ciência jurídica ou de qualquer matéria jurídica, você ensina muito mais em sala de aula, e a gente, quando tem boas inspirações, né, tem obrigação de fazer bonito. Então, é muito mais uma questão do que eu recebi para eu poder transmitir hoje para quem passa pelo meu caminho. Eu sempre tive boas luzes no meu caminho, você é um desses nomes. Obrigado, minha querida. E é tão legal, né, a gente receber a Thay, Chico e Carol, porque a Thay, ela compõe esse contingente de mulheres delegadas que estão sempre junto com a gente aqui no Supremo e que também é um público-alvo do Supremo, né? O Supremo tem milhares mesmo, de meninas, garotas, mulheres buscando a carreira de delegado, e pessoas, professoras como a Tayane, como a Elisa, como a Carol Máximo, como a Larissa, que teve com a gente aí 2 episódios atrás, são sempre mulheres que as nossas meninas, as nossas alunas se inspiram bastante. E nós vamos bater um papo hoje exatamente, né, Carol, como você colocou muito bem, sobre polícia. E aí o Chico já fez a introdução. Pô, ser polícia no Rio de Janeiro, ô Chico, não esquece que eu também fui polícia no Rio, não, viu, cara? Mas essa é a primeira pergunta, né? Como é ser polícia no Rio de Janeiro, já que nós estamos aí na iminência da publicação do novo edital para a PSERG, para a Polícia Civil do Rio de Janeiro? Assim, essa parte de como ser polícia no Rio de Janeiro é engraçada, né? Eu uso sempre uma frase de uma música que eu falo assim, como diz o poeta, né? Dançando com o caos, namorando com a paz, porque realmente é um caos completo, é uma loucura, não tem outra definição para a gente poder ser mais claro, né?
mas ao mesmo tempo você acaba um trabalho, você tem uma paisagem, um local, qualquer ambiente da cidade que você goste, que te dá uma paz profunda, uma sensação de eu servi a isso aqui, né? Eu servi para manter de alguma forma esse sol lindo, tendo a quem agradar, né? A corações a aquecer e tudo mais. Então é um caos, mas logo depois que a poeira baixa, você olha e você fala, realmente, eu tenho que servir muito a minha cidade, porque ela é muito linda, ela merece muita entrega e é gratificante demais. Você acabar uma operação, você olhar e falar, caramba, a gente tem que fazer isso aqui cada vez mais bonito. Cada um tem seu munus, né? O meu é esse, então que eu faça isso. Não vou dizer para quem está de fora perguntando e querendo entrar que é fácil, que é tranquilo, que é uma coisa normal. Não é normal, mas é maravilhoso. É maravilhoso. Então, assim, a gente também tem aquele tédio dentro da normalidade. Então, não ser normal não é uma coisa negativa por si só, né? Eu acho maravilhoso o fato de não ser normal. Perfeito. Eu sempre falei assim, tá? Eu sempre falei assim, Chico, ser delegado no Rio de Janeiro, primeiro tem muito de senso comum. O Brasil, o resto do Brasil, até por uma visão muito midiática, acha que o Rio de Janeiro é a cidade da violência no Brasil. Eu queria lembrar hoje, até através do Atlas da Violência, que eu falo muito na nossa pós-graduação, que a Thay também está, né? Na nossa pós-graduação de Segurança Pública e Polícia Judiciária. A Tayane é uma das professoras da nossa pós, né? Thay deu uma aula maravilhosa lá para a gente no módulo 1. E eu falo isso na aula inaugural, né, Carol? É muito senso comum achar que o Rio é a cidade mais violenta do Brasil e está muito longe disso. O Rio está ostentando, nas últimas décadas, uma redução da criminalidade. A estatística, a década mais violenta do Rio de Janeiro, Chico, foi a década de 90. Se você olhar o número de homicídios no Rio na década de 90 e olhar hoje, são números infinitamente inferiores. E falamos aqui do crime mais letal, do crime mais, vamos colocar, que viola o maior bem jurídico, né, Chico? O crime contra a vida, em essência, o homicídio. Mas é muito senso comum. As pessoas acham que vão andar pelo Rio de Janeiro, vão ser assaltadas em toda esquina. Isso é coisa, literalmente, de quem não conhece a realidade carioca, né? Exatamente. A gente acaba criando algumas míticas, né, no ideário coletivo, e você estabelece uns estándares assim que são injustificáveis, né? Claro que a gente tem uma violência urbana elevada, a gente tem os nossos problemas que já são crônicos, a gente tem alguns problemas agudos, e aí, como qualquer grande centro urbano, como qualquer grande cidade, onde concentra vários perfis, vários interesses, né? Mas não por isso a gente pode estigmatizar. E é isso que a natureza humana tende a fazer, sempre estigmas, né? Até a gente hoje vai bater bastante em algumas questões relacionadas aos estigmas e já começa pelo próprio perfil da cidade, né? Não existe um centro urbano que você consiga circular vestido de ouro com um iPhone 45 de madrugada e que esteja tudo bem, né? Então, assim, existe muito mais um comportamento social também que favorece a determinados ambientes. Existem pessoas onde desejam certas coisas e outras que colaboram para essas coisas. Então, existe também uma conjuntura, reunião de fatores. A par dessa questão, que é bem o ideário coletivo, quando a gente entra na parte técnica da coisa, de fato, a gente tem uma violência urbana que precisa e vem sendo tratada e uma letalidade violenta que também vem sendo drasticamente reduzida a duras penas, né, à custa de muito trabalho policial, muito trabalho de inteligência também e muita união de esforços de todas as agências incumbidas dessa persecução. Isso existe, mas é uma coisa que vem sendo combatida, é da vontade das equipes que atuam, cada um no seu segmento. No estado do Rio de Janeiro, que a gente tire essa pecha, esse estigma do nosso estado. Realmente existe um estigma muito grande com o Rio, e é bom sempre a gente desmistificar algumas coisas, né? Primeiro, desmistificar a afirmação de que o Rio seria muito mais violento do que outras capitais do Brasil, quando, na verdade, isso não é verdade objetivamente. É claro que a diminuição da violência e o número de homicídios a cada 100 mil habitantes é um bom termômetro para verificar isso, pode
pode ser advinda a um sem número de fatores, né? Até mesmo a estabilização das organizações criminosas em um dado local, o que, de certa maneira, torna o Rio extremamente complexo de se trabalhar com segurança pública e, é claro, com a política criminal, mesmo porque estudos criminológicos no Brasil, nós sabemos, eles muitas vezes são muito incipientes ou superficiais, ou quando não inexistentes. Mas, nos focando agora nesses desafios que a complexidade do Rio de Janeiro dá para um delegado de polícia, qual você enumeraria como os maiores desafios de um delegado de polícia no Rio de Janeiro? Você conseguiria enumerar para a gente? Consigo alguns com um certo conforto, outros a gente consegue aprofundando um pouco mais, sabe, Francisco? Assim, a primeira coisa, e eu acho que isso vale para o Rio, mas indiscriminadamente para qualquer delegado nas demais unidades da federação, tá? No Rio de Janeiro, em especial, dada essa complexidade que você bem pontuou. Quando você assume uma função desse porte, né, de tamanha responsabilidade, em um estado tão complexo, é obrigação do delegado procurar conhecer quais são os grupos criminosos que tentam assolar e dominar o território fluminense e o território carioca, né? Dependendo aí do seu olhar, tá? Então, claro, você tem que saber, porque hoje o crime organizado ele é uma realidade. A gente não pode mais tentar trabalhar com a ideia de alijados sociais e tudo mais. A gente já está falando de criminosos ricos que investem em destruir vidas, investem em arregimentar em cima de uma deficiência social que a gente tem no Brasil inteiro. Então, você conhecer e desmistificar essa questão, eu acho que é o primeiro passo para o delegado aprender a trabalhar o crime no Rio de Janeiro de uma forma certa. Identificar as organizações criminosas, e aí eu não me refiro única e exclusivamente a facções de tráfico de drogas, tá? Nós temos hoje grupos milicianos também que cresceram muito nas últimas décadas, também representam um ponto obscuro, um ponto crítico do combate ao crime organizado de forma ampla. Então, conhecer esses principais centros nervosos do crime no Rio de Janeiro é obrigação. E, obviamente, saber regiões da nossa cidade, falando em âmbito de capital, e municípios no estado do Rio de Janeiro, onde se concentra historicamente, tá, a maior recorrência desses personagens e a maior atuação deles. Por que eu falo historicamente? Porque isso é uma carta de entrada. Você está chegando na instituição, sentando na cadeira e começando a assumir. Agora, todo mundo aqui sabe, né, especialistas que são, todo mundo aqui que está conversando e os nossos ouvintes, que existe uma fluidez e uma mobilidade típica da atuação criminal. Então, não é porque você tomou conhecimento de um cenário quando da sua entrada na instituição, na função do delegado de polícia, que essa enciclopédia ficou congelada. Então, é uma carta de entrada para que você consiga entender o enredo do samba, vamos dizer assim, e acompanhar o evolver, as novas alianças, eles brigam muito entre si, esses grupos, né? Então, existe uma disputa territorial, uma derrubada de comandos propriamente dito. Então, sempre se manter informado, essa troca de informação, a comunicação, como sempre, salva as relações humanas, na polícia isso não é diferente. Então, o delegado, principalmente no Rio de Janeiro, que conta com diversas lideranças em várias frentes criminosas, é muito importante você se manter informado para acompanhar essa dinâmica e todos esses conflitos que ficam por trás disso. Porque quando você está dentro da investigação, dentro de uma instituição policial, você tem a possibilidade de obter informações reais. E quando você acaba acompanhando pela mídia, necessariamente há uma distorção, por várias razões, algumas negativas, outras positivas, né? Outras até de cuidado com o social, até aqueles impactos de determinadas notícias no seio social. Então, nem toda essa distorção eu falo aqui com um caráter de crítica, não. Eventualmente, até para preservar a rigidez, a sanidade mesmo do emocional coletivo. Então, quando você está dentro
é sua obrigação saber os meandros e conhecer mesmo essa engrenagem complexa, como você muito bem colocou, da criminalidade organizada no Rio de Janeiro. Tayane, e pensando nas organizações criminosas, como você muito bem colocou, Chico e Bruno também, nesse índice de violência que a gente sabe existe no Rio de Janeiro, assim como em várias outras cidades e capitais grandes, como é o Rio, e pensando também nesse estigma que a gente comentou e que vai ainda dar uma certa discussão bacana aqui para a gente hoje, eu queria que você comentasse para os nossos ouvintes, falasse para a gente um pouco das operações policiais, porque acho que esse é um ponto que gera muitas críticas por parte da sociedade, às vezes de nós mesmos que estamos no direito, das pessoas que não estão nesse nosso universo e das pessoas que não estão no universo policial especificamente, né? Existe muito esse estereótipo da polícia, essa visão negativa da polícia, muitas críticas em torno de operações policiais, dos resultados das operações policiais. A gente, claro, precisa colocar na balança, né, tudo o que acontece dentro da polícia e dentro das favelas também. A gente sabe que a criminalidade não é fácil de se combater, não é algo fácil de lidar. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente como funcionam essas operações. Eu acho que essa questão ainda falta ser ajustada um pouco na nossa cultura, sabe? A gente sempre critica muito, sem, às vezes, apresentar um fundamento muito robusto, e sem viver a realidade da polícia, porque a gente sabe que a polícia tem os seus desafios, como você muito bem comentou, o Chico Neto fez essa pergunta, a polícia é humana, o policial é ser humano, o delegado de polícia é ser humano, o agente de polícia é ser humano, a gente está lidando com pessoas, né, e não com robôs que entram num determinado lugar e fazem uma operação policial. Tudo tem uma estratégia, tudo tem uma estatística, tudo tem um pormenor, né, são vários detalhes que são considerados para uma operação. Eu queria que você detalhasse um pouco para a gente, para ver se a gente consegue fazer esse ajuste, entender de fato como funciona, para tentar até destruir um pouco esse conceito negativo que se tem em torno da polícia, que, aliás, é necessária, né, à nossa sociedade para garantir o nosso Estado democrático de direito. Exatamente, Carol. Você falou tudo. Você fechou a sua fala como eu iria abrir a minha. Então, eu vou me apossar da sua última frase para começar. A premissa, né, que eu acho que a gente tem que adotar, a premissa 1, a base da conversa a gente precisa da função policial. Não é a gente, Rio de Janeiro, a gente, Brasil, a gente... não. O mundo precisa, tá? A Noruega precisa, as pessoas precisam, porque o ser humano é uma coisa complicada por essência e o crime faz parte de uma sociedade. Então, assim, você não pode pretender, eu vou levar o crime a níveis zero. Você está vendo muita televisão, Ursinhos Carinhosos, Meu Querido Pônei. Você está vendo alguma coisa divorciada da realidade, né? A gente não consegue, mesmo em índices de desenvolvimento social muito elevados, processos civilizatórios muito avançados, a gente não consegue zerar o crime. O que a gente precisa, e no Brasil, e aí falando do Rio, como é a nossa proposta hoje, é tender a zero, né? E aí é uma missão hercúlea, a questão da letalidade violenta, dos crimes violentos nesse primeiro momento, porque esse é o maior impacto realmente. Crimes outros não violentos já partem de uma questão muito mais educacional, de uma formação de caráter de uma sociedade, cultural de uma sociedade. E aí, a polícia realmente não consegue resolver essas coisas, né? Nós não damos aulas para as crianças em escolas, né? O Tira no Jardim de Infância é o título de um filme só. Mas a gente não entra para educar a base, né? Quem faz a sociedade são outros segmentos que também são negligenciados. Então, essa é a premissa maior e você foi na mosca. A segunda questão, em relação especificamente às operações, como você perguntou, é uma coisa que é dessa distorção midiática que eu falo, né, que tem uma parte negativa e uma positiva, a mais negativa é essa premissa que já se adota, no sentido de que a polícia incursionou e a polícia fez algo errado. As pessoas esquecem que, enquanto atuação policial, né, representantes ali do Estado naquela região, a gente não age, a gente reage. Então, você nunca vai entrar em uma localidade, em uma comunidade, disparando tiros, estourando granada, estourando tudo, pegando as pessoas. Eu não sei qual é o filme que essas pessoas veem, ou, sabe, assim, eu não sei se isso como fala, ingenuidade ou pessoas mal intencionadas. Porque a gente reage. Agora, a partir do momento que você tem uma missão para cumprir,
capturar determinado alvo que está com mandado de prisão ou que está em situação flagrancial, porque ele está praticando um crime e ele não pode, essa é a premissa. Não há de haver essa leniência, não, mas coitado. Pera, coitado antes, a partir do momento que ele botou a mão numa arma, que ele está fazendo vítimas na comunidade dele, que ele está acabando com futuros, ele não é coitado, né? Ele precisa ser responsabilizado. E aí também, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Responsabilizado, devidamente responsabilizado e só, ok? Então, o que acontece? Você incursiona, você faz a operação policial e você é recebido de uma forma bem diferente do que é veiculado. E vocês já sabem a forma que eu estou me referindo. Obviamente, o Estado, nesse momento, não pode ceder. O Estado é a última barreira ali na função policial, entre um mínimo de manutenção do que a gente chama de contrato social, porque se ali a força policial ceder, a barbárie se instala. Porque se todos os outros ralos, né, as outras peneiras sociais falharam, você já está falando de crime, assolando comunidades, porque nessas comunidades existe muita gente, como a mídia fala, muitos trabalhadores, muitos estudantes, mas todos refém do toque de recolher dos criminosos, refém dos alvedrios, estupros que são cometidos e que ninguém fala, viciam crianças e ninguém fala, proíbem crianças de fazer determinadas coisas de criança e ninguém fala, sexualização da infância e ninguém fala. Então parece, né, para quem não vive essa realidade, para quem não entra lá e olha, que a gente é o bicho-papão, entrou atirando igual maluco, né, aquela ponto .50 de filme, loucamente disparando ali, e que ali é um templo budista de paz que reina todos os dias e as pessoas vivem felizes se banhando na cachoeira e tudo mais, né? Então, a premissa é, a gente não age, a gente reage. E a nossa reação, ela é legítima. Ela é legítima. O problema é distorções por interesses políticos, por interesses criminosos, por interesses espúrios, de uma forma geral, na atuação da polícia. É aquele populismo barato, é aquela coisa que aí a gente já entra, né, para a matéria do coração, direito constitucional. O Estado democrático de direito, ok. E é a questão republicana. A gente precisa densificar essas questões republicanas e ter representatividade. Aí essa representatividade ela vai sendo trabalhada no âmbito de um populismo pobre, de uma coisa onde você vai trabalhar na ignorância das massas. E é muito fácil você manipular massas onde você tira cultura, onde você tira educação, onde você tira lazer. Então, realmente, se você não deixa um professor chegar numa comunidade, porque naquele dia o chefe de sei lá quem faleceu e não tem escola, e se você for para a escola é a professora que toma bala, naquele dia vocês não vão ver a final do Brasileirão, porque naquela quarta-feira o chefe de sei lá mais onde morreu e o comércio tem que fechar, a gente já negocia com o próprio Estado de Direito. Então, a gente já está falando de um Estado paralelo que pode impor regras, que a comunicação em massa chancela essas regras e que toda vez que você vai tentar reestabelecer o nosso contrato social, vamos falar assim para falar mais genérico, né, que é a Constituição, as leis estaduais e todo o aparato, né, que é legitimado pelo Estado de Direito, não pode, porque a atuação da polícia é que traz o problema. Então, existe aí uma ruptura com uma certa lógica, né? O discurso não fecha a poucos testes de razoabilidade, né? A nossa atuação ela é sempre uma reação. Perfeito. Ô, Chico, antes de você falar, só corroborando um pouco o que a Thay fala, eu concordo 100% com tudo que você falou, tá? E vou além, tá? Até porque já entrei, como você já entrou, em comunidades vestido de polícia no Rio de Janeiro. Tá? Então, eu sei que a realidade é muito distinta e isso é 0,01% das pessoas do Brasil que vivenciaram uma experiência como essa. Então, é lógico que o senso comum, ele é sentado aqui do lado de cá, ele vai comprar aquilo que eu chamo de discurso fácil. Então, esse é o primeiro tempo. Esse é o primeiro ponto na minha visão. O discurso fácil, ele é sempre mais acolhedor, mais sedutor, mais fácil de ser repetido, porque você compra um discurso aqui e simplesmente vende ele ali, né? A gente está vendo muito isso acontecer
no momento atual. As pessoas não sabem nem o que estão falando, mas elas compraram uma narrativa bem organizada, uma narrativa muitas vezes lógica, uma narrativa muitas vezes sedutora, mas não necessariamente uma narrativa verdadeira. Está aí a pandemia de fake news corroborando isso que eu acabei de falar, que é o discurso fácil. Então entrou, matou todo mundo, entrou, quem disse que foi recebida a bala, não há um dedo de crítica, de sopesamento, e esse é o primeiro dado, o discurso fácil. E colado a esse discurso fácil, do ponto de vista sociológico, eu penso que há também aqui mais uma manifestação daquilo que vem corroendo o Brasil e outros países do mundo, que se chama polarização. Ou seja, quando acontece o fato X, as pessoas querem adotar a posição 1 ou a posição 2. É isso. É um lado, né? É o lado. Tudo virou Flamengo e Vasco, virou Atlético e Cruzeiro, e a gente não sai dessa merda que é a polarização. E se você faz um discurso de meio termo, você está condenado pelos dois lados, porque o meio termo não pode existir. O que pode existir é apenas do lado A. Em cima do muro, né? Agora isentão. Já vem apelidos em cima do muro, isentão. Isentão. E começa esse tanto de coisa. Então, essa é uma praga desse momento atual, e aqui no Supremo Cast a gente sempre levanta essa bandeira, principalmente eu e Chico, de que as pessoas precisam sair dos polos, né? Porque, às vezes, quando você vê uma operação numa comunidade, o que você mais vê ou é uma defesa cega da operação policial ou uma defesa cega dos moradores e criminosos, etc., da comunidade. E aí vem pautas por detrás. Quem é de direita defende polícia. Quem é de esquerda defende a comunidade. Como se isso fosse uma verdade absoluta. E isso é a coisa mais retardada, retrógrada, anacrônica, o Chico adora essa expressão, que a gente pode ter. Então, a gente não tem mais uma discussão que seja mediada pelo bom senso. Tipo, peraí, vocês acham que os policiais entraram e tinha lá crianças brincando e falaram, agora nós vamos matar essas crianças? Tipo, é isso que você quer pensar? É esse o debate que você quer levar à frente? Peraí, você não acha que houve uma reação? Peraí, vamos além. Você não acha que na hora da execução, porque é um momento de adrenalina, e no momento de adrenalina, entrar de uma comunidade, eu já tive várias oportunidades, não fico fazendo ou falando sobre isso, mas já tive, em 18 anos de polícia, dezenas de oportunidades de entrar em comunidade. É também um momento de possíveis erros por parte da polícia, porque é um momento de adrenalina máxima. É sua vida que está em risco. Então, você também pode olhar o lado humano do policial. Erros acontecem em qualquer profissão. Talvez um erro na profissão de polícia, como na profissão de um médico, são erros extremamente sensíveis que podem custar a vida. Então, antes de devolver a palavra, Otávio, eu quero ouvir o Chico também, eu queria colocar um pouco mais de tempero nesse caldo que você falou. É discurso fácil e polarização, evitando que a gente evolua enquanto sociedade. Quer ir, Francisco? Eu faço o ponto depois. O arremate. Ótimo. Sim. Gostei bastante do que eu ouvi dos dois, e, primeiramente, indo de encontro ao que os dois falaram, e eu escolhi essa palavra quando te perguntei, quando te fiz a primeira pergunta de propósito. O contexto criminal do Rio, ele é extremamente complexo, e justamente por ser complexo, os discursos fáceis dos polos não resistem a poucos minutos de observação. Primeiro, o discurso fácil de que a polícia é truculenta apenas porque quer, ou que o policial ele poderia, em uma operação no qual encontra resistência, na qual encontra uma pequena população virtualmente feita refém por uma organização criminosa armada, que os policiais podem agir de qualquer outra forma em um contexto de combate iminente, que não com a força legítima do qual o Estado exerce o monopólio. Ao mesmo tempo, também é um discurso fácil achar que a atuação policial, puxando a coleira da justiça com o braço forte da lei, pode efetivamente reduzir a criminalidade em um contexto de muita complexidade. E nisso Exatamente. Eu vou ao encontro com parte daquilo que a Tayane falou, que eu gostei bastante. O enfrentamento da questão criminal nunca pode ser absolutamente isolado em um contexto no qual se pensa que o crime é
a opção pelo mal feito por pessoas mal intencionadas, porque esse é o discurso fácil do Polo, de quem vê a sociedade de forma absolutamente unilateral e que não enxerga que os conflitos sociais são multifacetados e, muitas vezes, esse caráter multifatorial também demonstra uma múltipla causa de muitos conflitos que desembocam no crime. Ao mesmo tempo, concordando de novo com algo que a Tayane disse, que a Carol já tinha trazido, o povo do Rio precisa da polícia. E mais, a sociedade contemporânea precisa da polícia, porque sem ela, sem uma organização que exerce a persecução penal, ainda que de forma razoavelmente bélica, porém contida, racional, auditável e constitucionalmente embasada, nós teríamos um cenário de violência, muitas vezes privada e ilimitada. E é justamente por isso que a persecução penal precisa ser conduzida, na minha visão, por um delegado de polícia, bacharel em direito, e que conhece todas essas nuances do ordenamento jurídico e também da forma criminológica de se tratar determinado tema. E, bom, assim como eu não acredito que a função armada da polícia, pura e simplesmente, pode diminuir o crime, porque isso quem mostra é a ciência, né? Sim. A criminologia é uma ciência empírica. Também não acredito que, muitas vezes, a ausência de uma posição enérgica da polícia em determinados contextos é sempre a melhor solução, uma vez que, de novo, os problemas são complexos. É muito fácil quem olha de fora poder observar uma operação que deu errado, que resultou na morte, muitas vezes, de pessoas inocentes, e afirmar, tá vendo, é uma catástrofe que todo mundo poderia ver, quando as coisas não são tão simples assim. A pergunta que eu gostaria de fazer com você, considerando todo esse cenário, é: erros podem acontecer e abusos podem acontecer. Não só abusos no cenário da força, como também abusos no cenário da corrupção, que é também um lugar comum a partir do qual normalmente se olha o contexto da polícia, especialmente no Rio. Minha pergunta é: você acha que há ainda obstáculos a se vencer no que diz respeito à cultura da corporação para a punição destas pessoas que eventualmente erram de uma forma ou de outra, ou isso é algo que ainda que já está muito melhor e que é sempre buscado quando um erro acontece? Eu acho as duas opções, Francisco. Há muito ainda a fazer e vencer, uma batalha ainda muito distante do fim, tá? E também acho que já teve uma melhora e algumas vitórias consideráveis nesse padrão, nesse ponto da conversa, tá? Uhum. Eu acho assim, eu sempre falo isso, e é lugar comum, acho que todo mundo tem essa percepção também, de que a nossa sociedade, a gente tem dois índices que a gente ganha bastante, né? O primeiro lugar da corrupção ainda não é brasileiro, mas a gente se esforça bastante, né, para sempre estar nas cabeças desse ranking, uma coisa vergonhosa. E o ranking que a gente lidera realmente, isso, assim, estudando, me impactou bastante, é o ranking da hipocrisia, sabe? A questão da hipocrisia é muito enraizada no Brasil. E anda em paralelo com a questão da corrupção brasileira, né? Então, assim, aí você fala assim, mas e a Lava Jato? O que você acha? Para mim, a ideia força da Lava Jato, enquanto delegada de polícia, foi deixar muito claro para o grande público que corrupção é da essência, da estrutura das instituições brasileiras. Não é um privilégio policial. Corrupção está presente na sociedade brasileira, nos mais altos escalões da República, em todas as instituições que passaram dentro dessa peneira, a mídia conseguiu veicular isso. Porque antes, né, quando eu era pequena, quando eu era estudante de direito, quando eu fui, né, crescendo nas etapas da minha vida, parecia, o ideário coletivo alimentava uma coisa de que corrupção era uma coisa policial, que o seu José da padaria, o padeiro fofinho que tem bigode branco do meu bairro, ele é uma pessoa escorreita, mas que ninguém vê quando a Anvisa bate lá o tanto de coisa que ele tenta fazer com a Anvisa. Quando o Procon bate lá o tanto de coisa que ele tenta para salvar aquele queijo que já está fedorento, mas que ele não quer jogar fora por causa do lucro dele, né? Então, assim,
a corrupção, ela é uma coisa que está muito presente na nossa sociedade. E pior do que isso, a hipocrisia, ela tá, assim, em níveis que beiram a loucura. A gente tem que parar, a gente falar, peraí, nosso discurso perdeu a razoabilidade. A gente está falando maluquice aqui. Deixa eu beber mais. Mostrou isso, né, Thay? Oi? A pandemia mostrou isso demais, né? Exatamente. Eu sou artista aqui, eu prego aqui máscara, prego não sei o quê, sou visto na rave no final de semana. Exatamente, né? E aí faz piquete online, fala de trajetória e de um monte de coisa, e daqui a pouco tá aí aglomerando loucamente no mesmo dia, às vezes, né? Uma coisa maluca. Então, assim, você vê isso na vida pública dos nossos representantes, né? O pessoal, a fidelidade, Deus, não sei o quê, e as amantes aí, né? Aí você vê o cara falando em Deus e matando, como historicamente sempre se matou, em nome de Deus, né? Deus é um conceito muito relativo para certos segmentos da nossa sociedade, né? Você consegue manipular esse conceito de uma forma muito nefasta. Só o rápido da parte. Ninguém nunca cometeu uma chacina em nome do demônio. Nunca. Jamais. Nunca ouvi falar. O diabo é um cara super legal. Do bem, né? Nunca matou em nome dele. Nunca estuprou em nome dele. Nunca cometeu um genocídio em nome dele. Agora, se alguém diz que vai fazer o que faz em nome de Deus, vem chumbo grosso. Deus é o Coringa, né, velho? Deus é o Coringa. Tá aqui, é Deus! Dignidade da pessoa humana. Esse conceito, né? Para poder chancelar as maiores loucuras. Então, é uma coisa, assim, que realmente a corrupção, ela existe na nossa sociedade. E o pessoal que está assistindo sabe, né? De onde vêm os policiais, o que eles comem, os delegados, onde vivem, sexta no Globo Repórter. Pelo amor de Deus, de onde saem essas pessoas? Do seio social. Então, acaba sendo um reflexo, como o é no Congresso Nacional, como é em outras instituições relacionadas à persecução penal, e assim por diante, porque é cultura brasileira, é estrutura social. O brasileiro, ele psicologia, a polícia é legal por isso, né? Até entrar para a polícia, eu era uma pessoa muito ligada às ciências jurídicas e técnicas jurídicas e tudo mais. Quando você começa a ver o ser humano entrando pela porta da sua delegacia, todos muito abalados, tá, gente? Tanto a vítima quanto o autor de fato criminoso, ninguém entra tranquilão na delegacia. Então, você está com o estado de ânimos ao seu entorno, ao seu redor, muito abalado, né? E aí você começa a dar atenção a outros campos do conhecimento humano. E aí tem um segmento da psicologia que analisa muito essa questão do afeto e do limite, né? E relaciona o afeto à figura materna e o limite a problemas com a figura paterna. E o brasileiro, ele lida muito mal com essa questão do limite, talvez por uma questão desse machismo que vem sendo muito discutido agora, estrutural, onde a paternidade acaba sendo facultativa e a maternidade obrigatória, né? O pai decide se vai participar ou não da criação do filho, mas a mãe, ela tá ali, ela fica. Então, essa questão do limite que a psicologia coloca, ela é muito louca dentro da questão da segurança pública. Por quê? As pessoas não lidam bem com esse limite. Quando você impõe esse limite, as pessoas não querem esse limite pelos meios lícitos e ilícitos. E aí, quando você não cede, ainda vai descambar para essa questão da pauta da corrupção. Só que a corrupção, né, ela acaba tendo dois lados. Você tem o corrupto, mas o Brasil é aquela sociedade curiosa onde você não detecta o corruptor. Né? Então, assim, como você tem uma corrupção sem ter alguém que o corrompa, ou que provoque, ou estimule, ou banque essa corrupção, né? Esses seres, o Globo Repórter também poderia fazer uma outra pauta, porque é a única sociedade louca onde você tem muitos corruptos e nenhum corruptor, né? O brasileiro cordial, né? Como já dizia o poeta. Perfeito. Eu acho que foi assim, né, Chico? Uma ótima introdução a esse papo de polícia, que é sempre legal a gente conduzir aqui no Supremo, mas a gente precisa caminhar aqui no episódio, né, Carol? Senão a Carol começa a dar chicotada na gente aqui como presidente da pauta, né, Chico? E a Carol é quem manda nesse podcast. Então, a gente precisa avançar um pouco e falar sobre o concurso da Polícia Civil do Rio, que tem muita gente esperando. Esse concurso está uma novela desde 2019 se arrastando. A Thay, para vocês terem uma ideia, ela é do último concurso, que foi lá em 2012, né, Thay? Já está aí com quase 10 anos de polícia.
Tá doida para ser Antigona na polícia, né? É novinha, tem 10 anos de polícia, ainda é novinha. Tá doida para ser Antigona, para mandar pros outros. Já tá, ó, gasto, tá vendo? Para não pegar mais plantão no Natal, não pegar plantão no Ano Novo, deixar isso aí para a galera novinha, né? Que tá chegando agora, cheia de gás. Tá quentinha, gente. Isso aí. A primeira coisa que eu quero desmistificar, sabe, Chico, é essa ideia, não, no Rio eu não faço concurso de jeito nenhum. Bom, galera, vamos parar de besteira, porque, primeiro, ainda que você não queira morar no Rio de Janeiro, capital, você pode ser delegado em todo o interior do Rio de Janeiro, que é um interior belíssimo. Tem região de praia, tem região de montanha, então a gente tem lá Teresópolis, Petrópolis, Friburgo, como grandes cidades da região serrana do Rio. A gente tem a região dos lagos, com Araruama, com Cabo Frio, e a gente tem o Norte Fluminense, com Macaé, com Campos. Temos várias regiões, o Sul Fluminense, né, com Angra dos Reis, Mangaratiba, tem a região ali da Dutra, de Resende, Volta Redonda, Barra Mansa, ou seja, o interior, Vassouras, né, Valência, a gente tem Três Rios, quase na divisa de Minas, né, conheço bem o Rio, hein, tá? Então, muita cidade boa aí para a galera trabalhar, muita cidade relativamente cidades de interior. Eu acho bem legal um delegado, quando ele passa no concurso, sabe, ir para o interior para vivenciar aquela cidade, para testar sua autoridade, para saber o que ele representa e o cargo dele representa, né, Thay? Nada melhor do que um interiorzão para você ver a força e o poder do seu cargo e você aprender a lidar com toda essa emoção, com esse influxo de responsabilidades, de expectativas que se cria a respeito de sua chegada. Então, vamos parar com esse discurso fácil, que a gente falou aqui. Não, Rio de jeito nenhum, para de bobeira. O Rio de Janeiro é um estado fantástico, com regiões maravilhosas, e a gente incentiva aqui no Supremo todo mundo a fazer esse próximo concurso de delegado do Rio. E Catarina vai falar agora em primeira mão o dia que saiu o edital, quer ver? Agora nós vamos atuar igual uns cursos. Calma aí, bola de cristal. O dia do edital, é assim, sai amanhã, não é isso? Ué, tem curso que faz isso a semana toda, olha, Chico, ninguém fala nada. Se a gente deixar aqui os quatro, com cara de conteúdo, falando que a gente tem uma informação privilegiada que é amanhã, eu tenho certeza que vai ter gente sem dormir à meia-noite. Não, e viraliza, e a gente vira ídolo, e a gente ganha 1.000 seguidores num dia, e tem uma galera que só trabalha assim, e o povo bobalhão não percebe isso, né? Mas será que esses seguidores não param e pensam no dia seguinte, não? Tipo, será que eu não fui enganado? Não, aconteceu isso semana passada, não. Falaram, o edital da Paraíba vai sair tal dia. Aí uma galera, o edital da Paraíba vai sair, eu recebi 400 mensagens, o edital da Paraíba vai sair. Eu conversei com 2 delegados da Paraíba, parceiros meus, um meu ex-aluno e um que eu sempre estou em congresso com eles, falaram, Bruno, não tem nada, não tem nem contrato assinado, como é que o edital vai sair? Eu fui lá e banquei na internet. Não vai sair, semana passada isso. Não vai sair edital da Paraíba amanhã. Aí a galera, mas quem é fulano de tal falou? Ciclano falou, eu falei, bicho, eu fui na fonte. Eu não falo coisa aqui na internet que eu tiro do sovaco. Eu tenho uma rede de informantes, depois de 19 anos dando aula, Chico, que é uma rede de informantes do Brasil inteiro, velho. Eu tenho meus informantes do Brasil inteiro. Melhor que a agência alemã, né? Exatamente. O negócio aqui é violento, né? A agência de inteligência do Zampa aqui é violenta. Eu mantenho contato antes de falar as coisas na internet. E, Chico, a galera não pensa isso no dia seguinte. E tem gente que ainda te manda, professor, parece que não saiu mesmo no mas eu não falei que ia sair. Pergunta para quem falou que ia sair. Eu mandei direct, mas nem me respondeu. Eu falei, óbvio que não vai te responder. Mas respondeu que atrasou. Isso conversa com aquilo que a gente falou, né? De não existir corrupto sem corruptor. Poxa, se esse tipo de comportamento continua sendo premiado com seguidores... Com engajamento. Então a culpa é dos seguidores, né? Exatamente. A prova do Rio, gente, acabou de andar realmente, né? O concurso com a banca contratada para a realização operacional das etapas e com os examinadores já realmente escolhidos, divulgados e tudo mais. Agora, de fato, a qualquer momento pode sair o concurso? Sim. Agora, o afobado ouve isso e fala, caramba, a Taine falou que é a qualquer momento. É igual quando a gente faz uma compra na internet, né? Que a gente fica atualizando ali. Será que já enviou? Será que já chegou? Não deu nem tempo do carteiro passar para a retirada da mercadoria. A gente já está querendo que o porteiro avise que chegou, né? Então, assim, a qualquer momento, não é daqui a meia hora, daqui a 2 dias. É a qualquer momento. Isso pode significar uma semana, um mês, ou como a gente vem vendo, né? Uma pandemia no meio. Então, assim,
Ok, agora, eu particularmente, eu sinto, né, pelo andar da carruagem aqui, pelo termômetro, e agora a minha unidade está na cidade da polícia, então a gente consegue ficar mais perto realmente dos Tomar um colegas. café. Tomar um Exatamente. café com quem manda, né? Salvador, Vou ali né? tomar um café. Café Salvador, né? Aí você consegue perceber que, de fato, as coisas estão se encaminhando para a liberação desse edital. Agora, com o compromisso e a seriedade que todo o time aqui sempre trabalhou, a gente não pode chegar e falar, olha, tô sentindo aqui que é a semana que vem. Não, isso é brincar com vocês num ambiente onde já está todo mundo ultra ansioso, não só pela história do concurso do Rio de Janeiro, que já vem se arrastando há um tempo, mas pelo contexto de pandemia, que já acelerou alguns processos de ansiedade no concursando, que já não é um ser com muita luz, né? Porque eu já estive nessa cadeira aí e sei que é um negócio bem penoso. Então, gente, estudar. Se o concurso sair, o edital, semana que vem ou mês que vem, você vai continuar estudando, porque a prova da data que saiu o edital, ela ainda demora um tempo, um mês, 45 dias, 2 meses. De qualquer forma, saiu agora, durante a nossa manifestação aqui. De qualquer forma, você vai ter que sentar e estudar hoje, no dia seguinte e todos os dias que você puder. Então, numa boa, é só aquela vontade de ficar ansioso ou de justificar alguma coisa que você sabe que você está fazendo errado, né? Procurar aquelas desculpas. Eu não estava estudando porque estava longe, mas agora eu vou estudar. Mentira, porque a dieta de segunda você também não começou, então não vem esperar edital para estudar, né? É muita desculpinha, né? Boa. E vale a pena a gente falar, a gente já falou isso em live, né? Eu fiz uma live com você, com a Fernanda, que também a gente precisa trazer aqui no Supremo Cast. E você já falou isso algumas vezes, mas acho que é sempre bom repetir, porque a audiência ela é rotatória, ela é cíclica, e muitas pessoas estão lhe conhecendo, por incrível que pareça, pela primeira vez. Então, a audiência do Supremo Cast, ela tem uma penetração muito grande dentro de universidades, por exemplo. Tem muito estudante de direito nos ouvindo. E essa galera pode fazer o concurso para delegado, porque delegado Rio não exige prática, né, Thay? Exatamente, exatamente. Não exige, não tem previsão de passar a exigir. Então, além de você dever fazer este concurso, embora você possa falar, não estou preparado e tudo mais, tá? Você vai já plantar uma semente de uma estratégia para se preparar para o subsequente, tá? Boa. Então, o que acontece? Eu tenho um caso de um colega meu de faculdade, hoje colega meu delegado aqui na instituição, que ele passou ainda na faculdade, no 10º período, tá? Estudando, a gente sempre quis concurso, e ele passou ainda na faculdade para delegado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Não exige prática e não é impossível. Não é impossível. Eu tenho um caso real de amigo de faculdade que hoje é meu colega na instituição da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Então, assim, o Murilo aqui vale em Minas pena. também, né, que dá aula com a gente, o Murilo, também passou no 10º período. Acontece. Principalmente para quem fez uma faculdade bem feita, né? Para quem tem uma base boa, quem tem uma base jurídica boa. Exatamente. E nesse sentido, tá, vale a pena a gente lembrar de como é que são as etapas e as matérias, porque o Rio ele é muito parecido com o concurso de Minas. São os dois concursos de delegado mais parecidos, assim, Rio e Minas, porque eles têm apenas 6 disciplinas, tá certo? Que dentro dessas 6 a gente consegue pegar alguns ganchos para outras disciplinas, mas em tese, lá no papel, no programa, vão vir 6 disciplinas. Exato. Tem concurso de delegado que tem 13, 14 disciplinas, né? Exatamente. Então, lembra pra gente quais são essas disciplinas e quais são as etapas para a galera conhecer um pouco mais do concurso. Maravilha. No Rio a gente tem, como o Bruno falou, essas 3 etapas, objetivo, discursivo e oral, onde todas as matérias fazem parte de todas as etapas. Não é que nem alguns estados, onde você tem objetiva com um grupo de matérias e discursiva com outras, ou não tem oral, ou oral é com 1 ou 2 matérias. Não. No Rio de Janeiro, as 6 matérias, você vai ter que prestar o exame na objetiva, na discursiva e na oral, das 6. E o que acontece? Em todo o certame, você vai ter que tirar 50% dos pontos possíveis por etapa em cada uma das matérias, né? A galera que faz outras carreiras jurídicas verifica que existe uma coisa chamada banca, que é a reunião de matérias. Então, você tem civil, processo civil e empresarial, penal, processo penal e eleitoral.
onde você tem o direito de ser furingo em eleitoral e compensar em penal, né? Aí você faz ali uma fórmula de Bhaskara e consegue aquela média para passar. No Rio, não, tá? No Rio a gente tem civil, penal, processo penal, administrativo, constitucional e medicina legal. E você tem que fazer 50% dos pontos possíveis na objetiva em cada matéria. Depois, 50% na discursiva em cada matéria. Ah, mas eu tirei 100 em penal e processo penal e tirei 20 em medicina legal. Você está igual ao cara que tirou 20 em tudo, tá? Não adianta. O estudo tem que ser linear, tem que ser equilibrado, ok? Porque você vai encarar todas essas matérias depois também na oral. Eu tive uma colega que ela ficou, isso é real, tá? Ela ficou... a gente tem que tirar 50 na oral, ela passou em tudo. Ela tirou 45 em direito civil, Bruno. Não foi sua aluna, tirou 45 em direito civil, tá? E não passou. Não passou. Não tem, assim, história fiada, tá? Não, mas é civil, eles aliviam, não sei o quê. 45. E ficou mesmo, tá? Na oral. Mas civil para delegado. Meu amigo, você não é delegado, você é candidato. Então, existe uma crise de identidade ali, né? Enquanto a gente está fazendo o certame, a gente tem que obedecer as regras do edital do certame. Se civil está disposta, tal qual outras matérias que você acha que você vai usar ou não durante o exercício da sua função, isso é uma concepção sua. Mas a gente tem que ter a humildade de ser um candidato bacana, um candidato que segue as regras e você tem que pontuar de acordo com as regras do edital. Então, 50% em cada uma delas. Como o Bruno bem falou, dentro de cada uma delas, existem outras nuances, tá? Então, por exemplo, na matéria do Bruno, você tem civil, mas você também tem empresarial, você tem ECA, você tem algumas outras nuances que em outros certames estão lá em separado. No Rio de Janeiro, não. Elas estão dentro dos pontos de processo civil. Em direito penal, você tem cobranças de ordem criminológica também na ciência penal. Você encontra isso tanto em penal, material, quanto em processo penal. Mas não cai criminologia. Tudo bem, mas eu estudaria com certo afinco essa matéria, até pela atual formatação da nossa banca. A gente tem a professora Natasha, que está na banca e ela tem livro publicado de criminologia. Então, é de bom tom, né? É de bom tom, até me desconcentra por causa daquele meme agora. É de bom tom? É de bom tom, sabe? Então, assim, medicina legal também é outro ponto sensível dentro do delegado do Rio, né? Que você tem um nível de cobrança diferenciado, é um nível que reflete aí uma história no estado do Rio de Janeiro. Em outro momento a gente pode até conversar sobre isso, sobre as carreiras, tá? Dentro da Polícia do Estado do Rio de Janeiro. E era uma postura muito adepta quando os peritos presidiam a banca de medicina legal, né? E aí agora a gente tem um presidente da banca de medicina legal que é delegado de polícia, Wilson Palermo. Tem livro editado, tanto em leis penais extravagantes, quanto em penal parte geral, quanto em medicina legal. Então, ele, enquanto presidente e enquanto delegado de polícia, né, ele vai dar o tom desse certame na cadeira de medicina legal. Mas, sempre lembrando que vai seguir a tônica do Rio de Janeiro. Medicina legal é um trator, assim, é realmente um divisor de águas no candidato que se pretende delegado aqui. Porque a gente tem um histórico, e o Rio de Janeiro tem um perfil muito marcado nas provas de delegado de polícia, de ser diferenciado na cobrança de medicina legal. Preparem-se com muito afinco, porque você não vai ficar simplesmente naquelas superficialidades, tá? Principalmente nas matérias onde os examinadores gostam e tem muita publicação, muita produção acadêmica no segmento. Excelente. Thay, você já está convocada, né, para a nossa turma pós-edital, você já está na pré-edital, estará conosco aqui no Supremo também na turma pós-edital, com toda a certeza do mundo, e eu vou te encher o saco para a gente fazer um monte de live quando esse edital vier, para a gente poder mobilizar a grande audiência do Supremo, tanto no Rio quanto aqui no Sudeste inteiro, e esse concurso do Rio tem muito aluno do Nordeste, do Norte, do Sul, que também vão fazer essa prova, e nós, do Supremo, seremos mais uma vez o curso que mais aprova para delegado no Brasil. E vamos agora de Dica Suprema. Chiquinho, o que você trouxe hoje para a gente na Dica Suprema?
Vamos lá! Olha, estou muito feliz com um presente que eu ganhei. Vou fazer um recebidos aqui no Supremocast. Estou muito feliz com o presente que eu ganhei. Novo livro de Eugênio Raul Zaffaroni. Bem-vindos ao Lawfare, Manual de Passos Básicos para Demolir o Direito Penal. O tradutor é o delegado Rodrigo Barcelos, delegado de polícia aqui em Minas Gerais, e foi o nosso aluno lá no Supremo, me presenteou com esse livro. É bom ver alunos e amigos assim voando baixo, já o cara traduzindo Zaffaroni, e é um livro que trata sobre a deslegitimidade atual do direito penal, do processo penal e da criminologia. Estou ainda no início da leitura, mas já recomendo, não só por ser o último livro de um dos maiores criminalistas de todos os tempos, como também porque estou gostando e muito de ler esses autores. Segunda semana seguida que você indica Zaffaroni, não é? Segunda semana seguida. Exatamente. Eu tô achando que maratona, minha maratona Zaffaroni. É porque é tão bom ler um autor que realmente sabe o que está escrevendo, que tem embasamento filosófico, que tem embasamento processual, criminológico, que não fica, sabe, no comentário da leizinha e da decisão do STF, não, que realmente sabe fazer um comentário sobre penologia soviética e ligar determinadas evoluções. É tudo que eu preciso, penologia soviética. Eu estava até pesquisando alguma coisa para fazer nesse final de semana e achei penologia soviética. Fechou. Daí, não, você não precisa de penologia soviética. Você precisa compreender como a evolução do direito se dá para sair daquela leizinha e ver o ordenamento jurídico de cima, Bruno. Para realmente conseguir compreender o que você faz e com o que você trabalha. Apurar o raciocínio jurídico, né, Chico? Apurar o raciocínio jurídico, né? Apurar o raciocínio jurídico. A partir da base conceitual que sai desse lugar comum que, infelizmente, o concurso público às vezes nos coloca. É verdade. Ô, Carol, qual série do Globoplay você vai indicar hoje? Já vamos perguntar assim, né, Chico? Né? Se bem que ultimamente ela tem indicado Netflix, né? O Globoplay. Eu mudei o contrato. Eu mudei o indicativo de patrocínio. Eu mudei a permuta agora, não é mais Globoplay, agora a permuta é com Netflix. E eu acho que o Chico deve estar com algum esquema assim também com os tradutores de Zaffaroni, porque, né, vira e mexe tem uma segunda semana consecutiva. Não, enfim. Quem me acompanha sabe que é um dos meus atores favoritos da vida. E o Rodrigo que o Chico citou, o Rodrigo Barcelos é um moleque brilhante, ele esteve com a gente na prova oral para Delegado Minas, foi primeiro lugar aqui em Delegado Minas, é um moleque muito bom, com um futuro brilhante, que já não é futuro, mas é presente, né? Fala aí, Carol. Exatamente. Então, para surpreender vocês, eu vou indicar hoje um filme da Netflix chamado Crack, Cocaína, Corrupção e Conspiração. É um filme que mostra uma retrospectiva histórica da chegada, da popularização e dos efeitos, dos desdobramentos do uso das drogas pela população norte-americana, especialmente do uso da cocaína pela população negra. Então, a produção apresenta detalhes muito robustos, é um filme muito embasado e fala muito sobre racismo também. Então, é um filme muito bacana aí para quem tem interesse nessa temática, uma temática que, né, tem essa interseção de racismo, uso de drogas, é um tema que a gente precisa discutir, muita gente sabe disso, e mostrando ali a população norte-americana, então é um filme muito bacana mesmo. Netflix, Crack, Cocaína, Corrupção e Conspiração. A minha indicação também é uma série que eu vi esse final de semana aqui, que tá na moda, né, docu-série, que é um documentário e tem uma passagem ali misturada com uma ficção, um romance, e eu assisti, Chico, Mars, né, de Marte, que é feito pela NetGeo, pela National Geographic. E é muito interessante, porque ele se baseia num livro, né, se os homens vão ou não povoar Marte, e eu achei interessante ver o primeiro capítulo e o negócio me prendeu de um jeito, porque tem muita discussão filosófica, né? Será que um dia os homens vão conseguir pisar em Marte? Aí você começa, a atmosfera de Marte é diferente, não tem céu azul porque não tem atmosfera com hidrogênio. Aí começa, como seria a vida lá? Seria uma estufa? Quais os riscos para a vida humana? Qual que é o grande problema hoje
né, que o pessoal da SpaceX está enfrentando para levar a primeira tripulação a Marte, desenvolvimento de foguetes, a história da conquista do espaço. Sei lá, cara, eu achei muito legal assim. Fica essa recomendação aí, série curta, rapidinha para a galera ver, e fala sobre como o homem, ou se é que o homem vai chegar a Marte, quais são os interesses que estão por detrás. Você assistiu, Chico? Não, já ouvi falar dessa série e eu quero muito assistir, porque eu também sou fascinado com exploração espacial e com todas as perguntas que ela levanta com relação ao que somos e para onde vamos. Né? Estávamos, Chico, falando sobre isso. Isso que eu ia falar. Talvez esse docu-série seja a resposta para a discussão que a gente estava tendo aqui antes de começar o cast. A gente falava, né, sobre uma possível abdução por seres de outros planetas de nós, seres humanos. Exato. O quão Será que a gente dá essa sorte? Ou positivo. Oi? Tá vendo? Aí, ela concorda com você. A gente estava discutindo o quão positivo ou catastrófico poderia ser. Aí, se ameaça ou promessa? Eu estava pensando na teoria do pior cenário. Falei, Carol, se eles são tecnologicamente avançados e estão mal intencionados, pode ser catastrófico. Aí a Carol falou, pior do que está, não fica. Talvez. Vem meteoro. É a segunda corrente, hein? Não é verdade? Pode ficar pior. Falando em ficar pior, só uma rápida, pouquíssimos segundos. Esses dias eu estava me lembrando de uma série que eu assisti e que é também uma docu-série. Na verdade, docu-série não, é um docu-filme. Não é um documentário, mas também não é um filme totalmente, porque ele é baseado em fatos reais, na história de uma pessoa real, feita pelo Netflix com o Brad Pitt, chamado Máquina de Guerra, War Machine. E por que é legal falar desse filme hoje? Porque War Machine conta a história de um general do exército americano no Afeganistão, em 2008, justamente naquele momento em que o Obama queria sair do Afeganistão e as forças militares não queriam, e daí os Estados Unidos se viram em um impasse. Ou eles mandavam mais 40 mil homens para o Afeganistão para ganhar a guerra contra o Talibã, ou eles saíram. E por conta de ações como o protagonista desse filme, interpretado pelo Brad Pitt, eles resolveram ficar. E o filme mostra o quão difícil é a situação do Afeganistão em termos de tudo, de sociedade, de controle militar, de dissuasão dos grupos terroristas e o que vai desembocar na tragédia humanitária que nós estamos vivendo hoje. O filme é impressionantemente informativo nesse contexto. Máquina de Guerra no Netflix. Gostei. Eu vou assistir, porque eu gosto dessas questões de relações internacionais, de conflitos internacionais, e a situação do Afeganistão, a gente viu na semana passada, né, dramática. Há muito tempo a gente não via uma cena tão chocante e lamentável quanto aquelas cenas do aeroporto de Cabul. Mas, Tayane, o que você trouxe para a gente na sua Dica Suprema? Convidado, dá quantas dicas quiser. Oba, beleza. Eu trouxe uma dica clássica, né, que é a Hannah Arendt, As Origens do Totalitarismo, para a gente fugir um pouco do juridiquês e trabalhar um pouco mais no campo da filosofia, política, né, essas nuances, assim, que dentro dessa obra a gente consegue perceber o impacto de uma propaganda, o impacto de manipulação de massas, como a gente falou, né, em regimes totalitários, toda essa questão de uso do terror para formação de opinião coletiva. Então, isso aí, a gente vai do micro ao macro, né, o Brasil, que se diz um país que não é belicoso, beligerante, enfim, e até o cenário do Afeganistão, como o Francisco colocou, que você já tem várias aplicabilidades, né? Essa obra ela é tão rica que você consegue botar isso aí na microfísica do poder, independentemente da sociedade, sabe? Você consegue verificar esses comportamentos. Então, a Hannah Arendt, ela realmente não sei, ela é uma luz quando você vai começando a refletir. A linguagem dela, ela se encaixa em vários ambientes atuais, né? Ela é atemporal. Então, as origens do totalitarismo, para realmente a gente conseguir uma discussão saudável, uma discussão sóbria, que não fique aquele samba doido, né? Então, uma coisa decente, que leve a algum lugar, como a Carol falou no começo, né? Você propõe o fim de determinadas coisas, mas simplesmente retirar
não é legal, né? Vamos retirar a polícia das ruas, ou o salário mínimo não dá para nada, então vamos cancelar o salário mínimo. Então, não é muito essa dicotomia, e a partir de uma leitura mais clássica, mais atemporal, acho que a gente consegue estabelecer algumas conversas e reflexões muito promissoras. A segunda dica, são só duas, é um filme que eu adorei, que chama Nove Rainhas, é um filme argentino de 2000, já não é um filme novo. Ele até ensejou depois, em 2004, Criminal, que é um outro crime também na mesma pegada, que é basicamente sobre confiança, né? A questão da confiança e do crime. Porque dentro de um Estado de Direito, dentro de um Estado da legalidade, do ordenamento jurídico, você tem outros quesitos onde se sustentar. Mas dentro do mundo do crime, você tem aquela palavra que eventualmente não vale muita coisa, e é um quesito da confiança, né? Em quem confiar, como confiar, e aqueles vínculos morais ali que vão se formando. As Nove Rainhas, elas são selos que estão sendo negociados ali por quantias bem expressivas, e todo o enredo em torno dessa negociação e desses vínculos que vão se formando. Acho bem legal quando você percebe, né, a fragilidade humana se fortalecendo em outras coisas que, no que se pretende forte, como o Estado posto, a legalidade, a justiça e tudo mais, muitas vezes você não trabalha nesse quesito de confiança. Então, aquilo chama muita atenção, principalmente para quem não atua na área criminal, você verificar, né, como a confiança em ambientes hostis, em ambientes de fragilidade, ela acaba surgindo de uma forma louca, mas surgindo. E em outros ambientes mais estáveis, em terrenos estabilizados, você às vezes começa a dificultar relações humanas. Então, confiança, Nove Rainhas, e o Criminal também, que foi decorrência desse filme, que também é bacana, mas acho que Nove Rainhas e Na Origem acho mais bacana. Eu sou fã do cinema argentino, eu aposto que esse filme deve ser com o Ricardo Darín. Já faço aqui uma aposta, porque o Ricardo Darín é aquele ator argentino que está em todos os filmes argentinos. A Carol está até rindo ali, né, Carol? Todo filme argentino que você vê tem o Ricardo Darín, que é um atorzaço fenomenal. Esse foi o 83º episódio do Supremocast. Tayane, espero que você tenha gostado de participar com a gente. Seu recado final para a nossa audiência. O recado final, eu agora? Seu, sim, seu. Gente, um recado final, que eu vou, assim, adorei a conversa, muito obrigada. Vocês são maravilhosos, como sempre, assim, amei mesmo, do fundo do meu coração. E um recado final que eu queria dar para a galera que está estudando para concurso não sei. Vamos falar não sei. Vamos normalizar a verbalização do não sei. Você está estudando, a gente está em eterno processo de aprendizado. Então, assim, tem muito pseudo-jurista chato por aí, sabe? Aí discute o voto alemão, não sabe nem quais são os elementos do Estado, entendeu? Assim, é chato, né? Assim, vamos normalizar, não sei. Mas isso não é pejorativo, isso não é negativo, isso só demonstra que você pode crescer, que você não estacionou onde você está. Então, para com essa discussão de vaidade com seu colega concursando, que está ali na batalha igual a você. Se ele quer mostrar conhecimento para você, deixa ele ser feliz. Você tem que mostrar conhecimento para sua banca examinadora. Qual é a sua posição sobre o aborto? Não sei. A minha banca quer saber o que o STF está falando, o que vem sendo discutido nas audiências públicas. E sobre a letalidade policial? A minha? Não formei opinião. Qual é a sua opinião sobre transfusão de sangue e testemunha de Jeová? Não sei, não tenho opinião formada. Tudo que é muito complexo e você tem muita certeza sobre tudo, você está sendo uma pessoa errada, né? Você está agindo mal, você está falhando como ser humano. Então, vamos abrir a nossa cabeça para tolerar as diferenças, para a gente refletir sobre as diferenças e, num segundo momento, mais maduro, com mais reflexões, rechaçar aquilo que você entender por rechaçar. Mas estudando, construindo o caminho, como eu, todos nós aqui estamos, e você, principalmente, nessa estrada árida que é o concurso, e a gente sabe disso, né? Não sei, não entra. Escolha as batalhas que você vai travar. Às vezes um não sei gentil, você economiza caloria, você economiza o seu emocional para poupar e investir na tua prova. Boa. Sensacional. Adiro 100%. Gente, se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos, compartilhe nos grupos de WhatsApp, encaminhe esse episódio através do link do YouTube, do Spotify, do Deezer, do Apple Podcast, do SoundCloud, a gente está em todas as plataformas. Compartilhe com quem você gosta, com quem você deseja que essa pessoa cresça junto com você. É sempre legal a gente ter amigos, né, que nos fazem crescer, que nos indicam coisas bacanas. Então, indique o Supremo Cast para um amigo. A gente pede esse favor para você, nosso ouvinte.
E a gente volta na semana que vem com o 84º episódio do Supremo Cast. Muito obrigado, Tayane, Carol, Chico. Valeu, Eu que galera. agradeço. Adorei. Valeu. Obrigada. Até o próximo. Tchau, Tchau.